E aí, gente? Agora eu vou falar sobre gastrulação. Se vocês repararem, eu estou fazendo diretão, né? Batidão as aulas para ver se eu tenho força para apresentar todas elas o máximo que eu puder no mesmo dia. Bom, sobre gastrulação. Então, pera lá. Nós falamos sobre a formação dos gametas. Esses gametas passaram pelo processo de fertilização, fertilizou, formou o zigoto. Aquele zigoto começou a se dividir por sucessivas mitoses, que é a chamada clivagem. Da clivagem se transformou num blastocisto, passou pela fase de blastulação. Aí este blastocisto implantou no endométrio, né? E nesse intervalo de tempo surgiu outras, né? Que são os anexos embrionários. A gente explicou a formação do saco amniótico, do saco vitelino, da cavidade coriônica, das velocidades de troncos, né? Da circulação útero-placenta. E aí a gente falou lá do embrioblasto formar dois folhetos, né? Formar o disco didérmico, epiblasto e hipoblasto. E aí a gente parou nisso. Hoje, então, agora a aula vai pegar este folheto didérmico, né? Epiblasto e hipoblasto, e nós vamos falar os processos que vai acontecer neste folheto, que agora é a gastrulação, é a entrada na terceira semana do desenvolvimento. Agora, a partir de agora, a gente vai chamar de embrião. Então, vamos falar um pouquinho sobre a gastrulação. Então, a gastrulação, na verdade, é o processo em que as células do epiblasto e do hipoblasto vão ser deslocadas e vai haver a formação agora do folheto tridérmico, do embrião, né? 3 folhetos embrionários. A gente vai falar do ectoderme, do mesoderme e do endoderme. E esse processo, gente, então, ele é muito característico, porque ele vai ocorrer na terceira semana do desenvolvimento embrionário, tá? E nesse período, as células embrionárias vão adquirir o seu destino e o desenvolvimento de tudo que precisa. Então, durante a gastrulação, vai ter vários marcos importantes. Então, o primeiro marco é na gastrulação que se define o plano básico do corpo, então a bilateralidade, dorsoventralidade, as regiões crânio-caudal. Como assim? Lembra lá da primeira aula que eu falei que quando a gente distingue no ser o que é cranial, caudal, lateral, direito, esquerdo, ventral, dorsal, é um embrião? Portanto, é na gastrulação que a gente consegue ver o estabelecimento do plano básico do corpo embrionário. E além disso, a formação dos 3 folhetos embrionários, né? Ectoderme, mesoderme e endoderme. E, claro, a formação da linha primitiva e do nó primitivo que nós vamos discutir durante a aula. Então, a gente vai ter a formação da linha primitiva, do nó primitivo e, por incrível que pareça, o desenvolvimento do intestino primitivo, que é o primórdio do sistema digestório. Esses 4 fatores são muito importantes e acontecem na gastrulação. Então, para que a gastrulação tenha o seu start, algumas coisas básicas têm que acontecer. Primeira coisa básica é a especialização celular. Ou melhor dizendo, lembra lá dos mecanismos biológicos básicos do desenvolvimento embrionário? A gente não falou da proliferação na hora da clivagem? A gente vai falar da determinação, que essas células começam a se especializar. Eu falei um pouquinho quando o embrião começa a produzir seu próprio material genético, né? Da ativação genômica do embrião. E daí a gente tem a especialização celular, quando as células começam a expressar os seus genes de interesse, produzir as suas proteínas de interesse e elas começam a se direcionar para quem elas vão ou para o que elas vão formar. Então, a gente vai ter especialização celular. Na gastrulação vai acontecer os famosos movimentos morfogenéticos. O que são os movimentos morfogenéticos? Na verdade, é o seguinte, quando as células se especializam, então vamos pensar assim, todas elas estão aqui nessa bola e elas começam a se especializar e aí elas vão ter que migrar. Lembram do mecanismo biológico da migração celular? É isso. Os movimentos morfogenéticos são os movimentos da célula que vão garantir a formação da forma do embrião. Então, essas células começam a migrar para assumir a sua posição. Quais são os movimentos? Depende da espécie, depende do que falar. A grande maioria deles que nós vamos falar na aula de hoje é a invaginação, mas tem invaginação, epibolia, evaginação e assim por diante. E também nós vamos falar do processo de transformação epitélio-mesenquimal. O que é isso? Eu tenho até uma figurinha aqui para mostrar. O que é esse processo de transformação epitélio-mesenquimal? Se a gente reparar aqui na figura, olha, vou mostrar com o mouse. A gente tem aqui as células que seriam as células do epiblasto. E embaixo as células do hipoblasto que não estão mostrando.
A transformação epitélio-mesenquimal é porque as células do epiblasto, elas têm características de células epiteliais. Lembra aqui, ó, das junções, ó, o citoesqueleto, aqui as junções de oclusão, junções desmossomos. Ela tem essa característica de ser células parecidas com células epiteliais. Então, a transformação epitélio-mesenquimal, elas vão deixar de ser com características epiteliais e adquirir características mesenquimais. Tipo fibroblasto, então é a mesma coisa. Então essas células começam a se transformar e elas mudam a carinha delas. Elas transformam em células mesenquimais. E graças a essa transformação epitélio-mesenquimal que a gente vai ter a formação dos folhetos embrionários. Quando as células germinativas, quando o epiblasto, as células do epiblasto começam a se proliferar e a migrar para formar os folhetos embrionários, ela está passando por este processo de transformação epitélio-mesenquimal. Então, tudo caminha junto. O processo de transformação da célula, ela muda a cara dela, daí ela começa a migrar e ela forma os folhetos. Deu para entender? Bom, então vamos falar um pouquinho da gastrulação, mas primeiro da gastrulação em aves, que é um pouquinho diferente. Por quê? Se a gente olhar aqui, ó, a clivagem ave é diferente daquela clivagem que a gente viu na aula anterior, porque a ave tem o ovo aqui, né, o vitelo bem gigante, que é nutritivo, e o disco embrionário, o embrioblasto, fica só em cima. Então a clivagem dela a gente chama que é uma clivagem discoidal, porque ela acontece só aqui em cima, ó, só no disco. O vitelo não se divide, ele só vai sendo consumido ao longo do desenvolvimento. Então toda ela é aqui, ó, discoidal. No final da clivagem forma uma mórula, essa mórula se compacta e se divide depois em epiblasto e hipoblasto. Então o que a gente tem aqui, ó? Aqui está acontecendo a clivagem olhada por um esquema e no final a gente vai ter ó, o vitelo aqui embaixo e aqui vai estar o disco embrionário. Ó, e aqui vai ter uma cavidade que a gente chama de cavidade subgerminal. Subgerminal porque ela está embaixo do disco e em cima do vitelo. Então, como que funciona? Essa cavidade aqui é uma mórula, tá vendo? E aí aqui, uma mórula que virou blástula, porque dentro ficou um espaço. Aqui, ó, vai ter a blastocele, tá? Certo? Aqui, ó, a blastocele, beleza? E aqui tudo é o vitelo, tá? Aqui. Então, o que vai acontecer? Então, aqui a gente tem, ó, o espaço subgerminal que eu falei, que é embaixo do disco. O disco tá aqui, ó, o epiblasto aqui. Aí você vira e fala, cadê o hipoblasto? Cadê o hipoblasto? Ah, então, ó, o que eu falei, vai ter uma blastocele, mas aqui essa blastocele é depois da transformação. Então, primeiro a gente tem uma cavidade subgerminal. Vou mostrar melhor aqui, ó. Cavidade germinal. Aqui, ó, as células que se dividiram por clivagem, que a gente chama de blastoderme, que vai dar origem ao epiblasto. E células dessa região aqui, que a gente fala que é da zona marginal posterior, elas vão começar a se proliferar e migrar aqui, ó, no que a gente chama de foice de Kohler, tá? Elas vão migrar a partir daqui, ó, e vão migrar aqui, ó. Essas células aqui vão dar origem, tá? Vão dar origem aqui, ó, às células do hipoblasto. Enquanto elas migram aqui, células do epiblasto passam por transformação epitélio-mesenquimal e migram para cá, ó, formando então o hipoblasto aqui embaixo. Então eu tenho o hipoblasto aqui, epiblasto aqui, a blastocele vai ser aqui no meio e a cavidade subgerminal tá aqui porque o saco vitelino tá aqui embaixo. Isso é o que acontece em aves, diferente do blastocisto que a gente viu, que o epiblasto e o hipoblasto ficam juntos, né? Tudo bem? É isso. Então nós temos aqui, ó, o hipoblasto, certo? Definitivo. Aqui a blastocele, aqui o epiblasto e aqui a cavidade subgerminal. Tá? Essa é uma blástula definitiva de aves, tá? Então, a gente tem o epiblasto e o hipoblasto. Lembra dos mamíferos domésticos que eu falei na aula? Que ele degenerava quando tinha aqui o trofoblasto? O que acontecia com o trofoblasto aqui? Essa parte de cima do trofoblasto, em cima do embrioblasto, se degenerava, lembra? Aí ficava exposto, ó, ficava exposto. O epiblasto, ele ficava fortemente unido, porque ele ficava exposto para o ambiente por um tempo. E o que vai acontecer, então? O que vai acontecer? O trofoblasto aqui, que sobrou, vai dobrar aqui em cima e fechar esse material. Vai fechar o epiblasto e o hipoblasto. Aqui eu consigo ver melhor, olha. Aqui está o epiblasto e o hipoblasto. Ah, aqui, ó, tá ele, o epiblasto e o hipoblasto. Então, aqui tá a transformação, ó. Aqui degenerou a parte do trofoblasto aqui de cima. Olha aí no desenho, gente. Degenerou aqui, ficou ele exposto, o epiblasto exposto, só que aí o trofoblasto aqui da lateral vai dobrar sobre ele, vai dobrar mesmo, então como se ele tivesse assim, vai fazer isso aqui. Vai dobrar sobre ele e fechar ele novamente,
formando a cavidade amniótica. Então, quer dizer que, na aula anterior, a gente falou da cavidade amniótica sendo formada por cavitação, naquele blastocisto de primatas. Aqui, dos mamíferos domésticos, a cavidade amniótica vai ser formada por pregueamento, porque dobra o trofoblasto para fechar ela. Por que isso acontece? Os livros ainda não sabem explicar, certo? Mas aí a gente começa a entrar na gastrulação definitiva, porque tanto para ave, quanto para mamíferos domésticos, quanto para primatas, o processo vai ser o mesmo, o epiblasto e o hipoblasto. Aonde vai começar a transformação de tudo? No epiblasto. É o epiblasto que vai formar os 3 folhetos embrionários, não é o hipoblasto. Sempre o epiblasto. Então, a primeira coisa que vai ser formada é a linha primitiva. A linha primitiva, então, é o marco inicial da gastrulação. Não esqueçam isso. Marco inicial da gastrulação. Como que funciona? As células do epiblasto, então, aqui no desenho é um disco, tá vendo? Como assim? Então, eu tenho o epiblasto e o hipoblasto. Então, agora eu vou virar para vocês. Eu tenho aqui na frente, ó, o epiblasto. Esse epiblasto na forma de um disco, né? Esse disco aqui, que é o que está na imagem, ó, o epiblasto, essas células começam a se proliferar por mitoses sucessivas. Lembre-se que elas ainda não estão diferenciadas por completo. Elas vão começar a se proliferar por mitoses sucessivas e vão começar a migrar. Migração celular. Então, elas estão passando pelo processo de transformação epitélio-mesenquimal e dos movimentos morfogenéticos. Então, elas começam a migrar. E elas vão migrando e se confluindo para a mesma região. Essa região central aqui, ó, posterior para central. Tá vendo que tá um azul mais escuro aqui? Isso aqui é acúmulo de células. Todas elas se proliferam e migram para cá. Por isso que a seta está mostrando essa migração. Uma vez que elas estão migrando para cá, tá vendo que esse rosa está crescendo? O que é esse marco do rosa aqui? É só para mostrar que é muitas células migrando para lá e que elas vão invaginar. Então, como elas começam a se confluir na mesma região aqui, ó, aqui tem muitas células, elas vão ter como ficar ali. Então, o que elas vão fazer? Elas vão migrar aqui assim, ó, vão chegar aqui, elas não têm para onde ir, o que elas vão fazer? Puf! Elas vão entrar e ir para baixo. Então, vai ter que continuar tendo células aqui em cima, elas vão entrar e ir para baixo. O fato delas chegarem aqui, entrarem e ir para baixo na camada, repare que não parece que me formou uma linha na minha mão aqui, ó? Formou uma linha. Essa aqui é a famosa linha primitiva. É isso que é a linha primitiva, essa linha formada aqui, porque elas migraram e confluíram para dentro. Se eu olhasse assim, para onde elas foram? Aqui para baixo, na camada aqui de baixo. É isso a formação da linha primitiva, mas a gente vai falar disso muitas vezes. Então, a formação da linha primitiva é o início da gastrulação, tá? Ela é resultado da proliferação dessas células que vão migrar. Então, se eu olhar no desenho aqui, ó, as células do epiblasto aqui em azul, elas vão proliferar e elas vão migrar aqui para o centro, ó, que é o início da formação da linha primitiva. Isso aqui é um corte sagital para a gente olhar, e aqui de cima, ó. Então, aqui começa a formação da linha primitiva, que elas vão migrar e vão parar aqui. Professor, o que é isso aqui? Esquece, não olha para isso aqui ainda não. Vamos pensar só nesse blastocisto aqui, tá? Que agora vai começar a se transformar. Não vai ser mais blastocisto, vai estar começando a virar uma gástrula. Vai passar pela gastrulação. Então, aqui embaixo eu tenho o hipoblasto em amarelo, o epiblasto aqui em azul. E aí aqui, ó, as células estão todas se proliferando aqui e migrando para o centro aqui. E aqui é a formação da linha primitiva, tá certo? Pronto, então aqui vamos ver o processo migratório. As células estão migrando e vindo para cá, invaginando a partir daqui e se expandindo. A mesma coisa aqui, ó, migrando e vindo para cá. Só que nesse processo em que elas estão migrando, esse disco começa a se esticar um pouquinho, que fala que ele adquire um processo, uma formação piriforme. Ele vai se esticando porque as células estão se proliferando, então ele está crescendo, tá? Então, nessa parte, a gente já consegue identificar o que vai ser cranial e o que vai ser caudal, porque a migração sempre é caudal central, daí de baixo para cima. A gente vai falar mais sobre isso. Então, repara que a linha que começou aqui embaixo tá subindo, ó, tá subindo, tá vendo? Então, é sempre caudal para a parte central. Aqui é a migração. Essas setas, gente, representam o processo de migração, que elas vêm daqui, passam por aqui e vão lá para baixo. Então, elas fazem isso aqui, ó. Olha a seta aqui do lado mostrando, elas vêm aqui. Por que tá alto aqui, professora? Porque é um monte de célula acumulada. E aí elas se encontram e passam para baixo. Para baixo, mas para baixo não tem o hipoblasto? Tem. Então elas vão empurrar e substituir o hipoblasto. É isso que nós vamos ver, tá? Só que ao mesmo tempo que está formando a linha primitiva, surge também o nó primitivo. O que é o nó primitivo? Também é um buraco. Tá? Também é um buraco formado por células que também estão migrando e vão passar por aqui. A diferença é que as células que passarem por aqui, diferente daqui da linha, as células que passarem aqui vão formar uma estrutura específica, que elas vão migrar sempre em linha reta aqui embaixo.
Então, assim, ó, todas as células que migrarem e passarem por este buraco aqui, que é o do nó primitivo, vai formar uma linha reta embaixo. Então, elas vão migrar, passou pelo nó primitivo, então elas formam uma linha reta para baixo. Se elas migrarem e passarem pela linha primitiva, elas vão se expandir lá embaixo. É como se eu jogasse um molho de pizza e ele se espalhasse por toda a pizza. Beleza. Agora, se a célula passou pelo nó primitivo, do jeito que ela entrou, é como se fosse uma linha de fio dental. Vai só para um lado, assim. Vai reto. Entenderam? Então, vamos ver melhor isso daqui. Então, aqui, ó, tá começando a adquirir um aspecto piriforme porque tá crescendo, as células estão se proliferando e estão migrando para cá. Por isso que aqui está mais escuro. Aqui forma a linha primitiva e as células que passarem por aqui vão formar o nó primitivo. Essas células migram reto aqui, enquanto essas células se expandem para baixo. Tudo bem até então? Então, o nó primitivo, ele é formado por aqui, tá? Sempre sentido cranial. Então, a gente começa a estabelecer os planos do embrião. Por isso, pode ser chamado de embrião, tá? A gente pode falar o seguinte, aqui, ó, eu até escrevo aqui, né? Que nas aves, o epiblasto vai migrar aqui e vai dar origem à placa pré-cordal, tá. Nessas horas, eu não quero que vocês prestem atenção nisso ainda, não. Já a gente vai falar sobre isso. O que nós vamos pensar agora? O que é o sulco primitivo? O sulco primitivo é o buraco. O sulco é o buraco. Então, as células migraram, ficou um amontoado de células, então formou, né, as elevações, né? As cristas, e toda crista tem uma queda, porque é onde elas entram, que é o sulco. Então, as cristas e o sulco. Então, o sulco primitivo nada mais é do que esse espaço aqui da linha primitiva, tá? E aqui o forame, ou, melhor dizendo, o nó primitivo. Então, se eu olhar aqui, as células estão migrando e vindo para baixo em hipoblasto. Então, elas vão empurrar e substituir o hipoblasto. Vamos falar como isso acontece. As células do epiblasto, então, que estão migrando, esse desenho é muito louco, né? Mas ele mostra certinho as coisas. Se eu olhar as setas, está falando o seguinte, que está migrando para cá e vai expandir aqui embaixo, está migrando para cá e vai expandir aqui para baixo, está migrando e vai expandir tudo. As células que migrarem por aqui só vai seguir a linha reta, entenderam? Aí aqui, olhando para a figura, as células estão migrando, estão vindo para cá, ó, estão migrando. Repara que o desenho mostra duas colorações. Por quê? A coloração em amarelo vai dar origem à endoderme. A coloração em rosa vai dar origem à mesoderme. O processo migratório, tem livros que falam que acontece um depois do outro. Tem livros que falam que acontece o outro depois do um. Tem livros que falam que acontece os dois ao mesmo tempo. Não é claro ainda. Mas o que você sabe é que é muito concomitante. Como assim? As células do epiblasto vão passar pela linha e vão migrar para baixo. Elas podem empurrar o hipoblasto e ocuparem ali o meio. Se ocuparem o meio, vai ser a mesoderme, que é o rosa. Se elas migrarem e forem para o lugar do hipoblasto, elas vão substituir as células do hipoblasto, elas se tornam a endoderme. Tem livros que falam que primeiro acontece a formação da endoderme, substitui o hipoblasto, depois migra uma nova onda, que são as células que vão ficar no meio, mesoderme. Tem livros que falam que primeiro a mesoderme ocorre, depois vem a endoderme. Tem livros que falam que é concomitante. Isso não tem problema. O que tem que entender é, as migrações ocorrem, uma delas vai substituir o hipoblasto, que é a endoderme, e uma delas vai ficar entre os dois folhetos, que é a mesoderme. E quando isso acontecer, o que sobrou lá em cima do epiblasto vai se transformar em ectoderme. Então, todo esse azul aqui que sobrou, ele se espessa e vira a ectoderme. Então, vamos falar sobre isso de novo. Então, aqui eu tenho ó, os processos migratórios. Então, a primeira leva de células que vão migrar, tá? Se substituir aqui o hipoblasto, é a endoderme. Se migrar entre os dois, é a mesoderme. E o que ficou aqui em cima vira a ectoderme. O nó primitivo tá aqui em cima, que dá pra gente ver, entendeu? Ótimo. Então, vou mostrar de novo aqui, ó. Nas aves também vai acontecer a mesma coisa. Então, a migração das células pela linha primitiva migrou aqui. Substituiu o hipoblasto, é a endoderme. Migrou entre os dois folhetos, é a mesoderme. As células que ficarem aqui, ectoderme. Então, a gente formou a gástrula. Passou pela gastrulação. Quer dizer, formou um embrião. Começa-se o embrião a ser formado. Então, a gente tem o nó primitivo, a linha primitiva e formação dos folhetos. E aqui é um desenho histológico, é uma figura, né, uma imagem de um embrião de ave de 18 horas de incubação. Então, aqui é a linha primitiva, como a gente consegue ver, tá vendo que é claro? Que é um buraco. E aqui tá vendo que tá mais escuro? Porque é os sulcos, ou quer dizer, perdão, é as bordas, porque tem muita célula. Essas células que migram e vão aqui para baixo. Vão aqui para baixo. E aqui também, ó, tá clarinho e aqui tá alto, as bordas, porque é o nó primitivo que migra e forma uma linha reta, tá? Então, a endoderme se forma pelo processo de migração e substituição do hipoblasto, tudo bem? Mostra aqui de novo o esqueminha, só para frisar. E a mesoderme forma entre a endoderme e o epiblasto, formando a mesoderme. Aqui, ó, em vermelhinho, ela ocupando aqui a mesoderme. E aí, da última onda, o que sobrou em cima é o
a ectoderme, a futura ectoderme. Então, aqui só para mostrar a mesoderme se expandindo. Então, depois da endoderme formada embaixo, aqui nesse desenho mostra a forma endoderme primeiro, e aí a mesoderme começa a se expandir. Olha que desenho legal, esse esqueminha é maravilhoso. Enquanto se expande a mesoderme, então assim, a endoderme está lá embaixo formada, em cima ficou o epiblasto que sobrou formando a ectoderme, e embaixo a mesoderme está sendo formada, né, está se espalhando para formar o folheto ali do meio. E olha como ela se espalha, esse desenho é maravilhoso. Olha como ela se espalha, ela se expande lateralmente. Tá vendo que o meinho fica livre? Por quê? Porque o meinho vai ter aquela expansão das células que passou pelo nó primitivo, que vai formar uma estrutura específica, que é da mesoderme, mas ela tem uma outra carinha. Esta mesoderme que está espalhando ali é a mesoderme vinda da linha primitiva. Vai ter uma origem mesodérmica do nó primitivo, que vai formar outra coisa que nós vamos falar. Mas, por enquanto, olha como a mesoderme se expande, tá vendo? Ela se expande, deixa esse espacinho aqui no meio, tá vendo? Olha que interessante. Que é o que vai formar, esse espacinho vai ser onde vai acontecer, vai formar a notocorda, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E repara que ela se expande, ela não ocupa essa região aqui e ela não vai ocupar essa região aqui. Que regiões são essas? Essa região aqui é chamada de membrana bucofaríngea. E essa região aqui é chamada de membrana cloacal. Ô, professora, membrana bucofaríngea, faringe, boca, membrana cloacal, cloaca das asas. Exatamente. O que significa? Já dá para saber os planos embrionários, onde vai formar a cabeça, onde vai formar a cauda. Então, nessa parte posterior aqui, ó, essa membrana significa que é uma parte mais fina. É mais fina, não chegou mesoderme ali. Por quê? Porque ali vai ser ectoderme em contato com endoderme. Só os dois, não chega mesoderme ali. Não vai ter 3 folhetos, vai ter só 2. E por que isso? Fica mais fácil de romper. Então, na membrana bucofaríngea e na membrana cloacal, só tem ectoderme e endoderme fundidas. Elas são fundidas, então não consegue chegar mesoderme para ocupar ali. Então, a mesoderme se espalha em tudo, como se fosse um molho de massa de tomate, menos nas membranas bucofaríngea e cloacal. E também nessa região central aqui, que é onde vai ocupar a notocorda, que nós vamos falar. Então, após a formação da mesoderme, a linha primitiva começa a diminuir, porque se formou os 2 folhetos, a linha que cresceu agora começa a regredir, tudo bem? E aí nós temos as formações dos folhetos. A ectoderme, com carinha mais cilíndrica, né, parecendo um epitélio, a mesoderme no meio e a endoderme internamente. E lembrar que aqui embaixo, se for em aves, é o saco vitelino, se for em humanos, é ainda também o saco vitelino, lembra-se disso, tá? Então, o que a gente formou então aqui? A gente formou a gástrula. Só que ao mesmo tempo que as células migraram pela linha primitiva, elas também migraram pelo nó primitivo. E as células que migraram pelo nó primitivo, eu não falei que elas seguiram uma linha reta aqui, ó? Elas seguiram uma linha reta em direção à membrana bucofaríngea. Membrana oral, bucofaríngea é o mesmo nome. Então, aqui elas seguiram uma linha reta, tá? Formando o que a gente chama de notocorda. Então, as células que migraram pelo nó primitivo vão formar a notocorda. Mas antes da gente decorar assim, porque não pode decorar, tem que entender. As células que migram pelo nó primitivo vão formar a notocorda. Só que antes delas formarem a notocorda, tem um processo anterior, que chama processo notocordal. É o processo que dá origem à notocorda. Ó, processo notocordal. Então, as células vão migrar, vão formar o processo notocordal, que irá formar a notocorda. Então, vamos falar sobre o processo notocordal. É meio maluco esse processo, mas é legal. As células, então, que migram... Olha o desenho. As células que migram pelo nó primitivo vão em direção lá à membrana bucofaríngea, que tá aqui a membrana bucofaríngea. Elas vão migrar aqui. Só que elas estão formando o que a gente chama de processo notocordal. Quer dizer que ela é oca dentro, tá vendo? Processo notocordal. Lembrem-se que aqui tem endoderma aqui embaixo e aqui tem ectoderma aqui em cima, tá? Este processo notocordal vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, cresce até chegar na membrana bucofaríngea. Olha ele alcançando a membrana bucofaríngea. Quando ele alcançar a membrana bucofaríngea, não tem mais para onde crescer. Ele vai parar. E aí, o que vai acontecer? As células do processo notocordal que estão em contato com o endoderme vão se fundir com o endoderme e vão se degenerar. Elas vão se fundir com o endoderme e vão se degenerar. Então, olha que loucura. Quando elas se fundem aqui, ó, com o endoderme, elas se fundem com as células do endoderme aqui. Então, as células do processo notocordal tem células aqui em cima e células aqui embaixo, porque é um tubo. É como se fosse um cano que entrou, né? A de baixo, como se fosse assim, ó. Entrou, formou como se fosse um cano.
Aqui tá aberto, aqui tá fechado, aqui tá fechado. Aqui em contato com o ectoderme, aqui em contato com o endoderme. Essa parte em contato com a endoderme vai se fundir com a endoderme e vai se degenerar. A parte em contato com a ectoderme vai continuar. Então vai ficar assim a carinha dela, ó. Vai ficar abrir um buraco. Lembra que aqui é saco vitelino? E lembra que aqui é cavidade amniótica? O buraco não foi do epiblasto migrar aqui? Já não era um buraco aqui, que era o nó primitivo? Então, por um intervalo de tempo, cria-se uma comunicação entre a cavidade amniótica e o saco vitelino, que a gente chama de canal neuroentérico. As pessoas não sabem muito para que ele serve, porque é muito rápido, ele já desaparece. Por que ele desaparece? Porque as células aqui do processo notocordal que ficaram na parte de cima, em contato com a ectoderme, elas vão se dobrar e se fechar de novo num cano maciço agora, formando a notocorda. Olha o desenho, elas se fecham, formando um cano maciço, que é a notocorda. Então, a gente tem a formação da notocorda e em volta da notocorda a gente tem toda aquela mesoderme que se expandiu via linha primitiva. Beleza? Então, a notocorda, ela é formada. E por que a notocorda é muito importante? Porque a notocorda vai definir os eixos do embrião, porque ela cria um plano no meio do embrião, então dá para definir os eixos, que é caudal, que é cranial, que é caudal, que é direito e esquerdo, que é dorsal e que é ventral. Ela é a base para o desenvolvimento do sistema nervoso, que é a notocorda que vai induzir, nós vamos falar sobre isso. Ela é o local de onde vai se formar as futuras vértebras. No início a gente vai entender as formações das vértebras, tá? E ela é o primeiro é o indutor primário do embrião. É a primeira célula que promove a indução. Então até agora a gente falou de proliferação celular, a gente falou de determinação celular, a gente falou de especialização celular, e a primeira célula que vai induzir a célula vizinha a formar alguma coisa, a se especializar em alguma coisa, são as células da notocorda, que têm origem mesodérmica, entenderam? Que migraram pelo nó primitivo. Então, essas células da notocorda que vão induzir a formação do sistema nervoso. É o primeiro agente indutor que existe. Então, como resultados da gastrulação, o que a gente tem? Aparecimento da linha primitiva. Então, o que aconteceu na gastrulação? Apareceu a linha primitiva, tem o desenvolvimento da notocorda, tem a formação dos folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, e estabeleceu-se os eixos do embrião, o que é caudal, o que é cranial, o que é ventral, o que é dorsal, o que é direito e o que é esquerdo. Beleza? Então agora a gente vai assistir um vídeo mostrando todo esse processo de gastrulação. Bom, gente, então aqui é o vídeo para vocês verem o processo de gastrulação acontecendo, que é o início da terceira semana. Então aqui, olha, epiblasto e hipoblasto, aqui as células migrando e começando a formar aqui, ó, a linha primitiva. Aqui, tá, é onde vai se desenvolver a membrana bucofaríngea e a membrana cloacal. Esta linha primitiva que é a migração, né, das células que vêm aqui do epiblasto, que passaram por processo de transformação epitélio mesenquimal e estão migrando para embaixo desse disco azul. Por isso que ela vai crescendo aqui. E aqui, ó, é o surgimento do nó primitivo. Aqui a imagem já mostra a placa neural que eu não falei para vocês, mas no futuro é a indução lá do sistema nervoso que eu comentei. Então, se a gente observar aqui, ó, tá vendo que a linha vai regredindo? Porque já formou os folhetos. Esse é o principal comentário dessa parte do vídeo. Esse vídeo vai mostrar de novo agora, por um outro ângulo, o processo de formação da gástrula, né, a gastrulação. Mas primeiro ele está mostrando a formação, o fechamento do sistema nervoso, que vai ser na próxima aula. Mas agora, ó, no outro ângulo. As células, então, do epiblasto vão começar a migrar. Então, aqui, ó, membrana bucofaríngea e membrana cloacal. Aqui a linha primitiva começando a se formar. Olha a imagem. Então, a linha primitiva se formando, quer dizer que as células do epiblasto vão migrar e vão vir para cá e para cá, substituindo o hipoblasto, formando a endoderme, e entrando aqui no meio, formando a mesoderme. Então, vamos ver esse processo de migração que ele vai mostrar. Ó, está migrando e substituindo o hipoblasto. Está virando a endoderme. Então, aqui embaixo começou a formar a endoderme, substituição do hipoblasto. Em cima ainda temos o epiblasto. A linha começa a se desenvolver cada vez mais. E vai mostrar novamente. Então, agora nós temos, ó, endoderme, epiblasto, as células estão migrando e agora formando o folheto do meio. Mesoderme, a migração. E lembra que ele se amplia tudo e deixa um espaço aqui no meinho? Ótimo, a gente vai falar sobre isso. Olha lá, olha o desenho. A mesoderme vai se ampliando aqui.
Poxa, professora, mas você falou que tinha um desenho aqui no meio que ficava em branco. Aqui não tá mostrando, né? Mas aqui no meio tá sendo o nó primitivo, e o nó primitivo vai ter a formação da notocorda, beleza? Vamos ver se ele vai mostrar aqui para vocês. Vai, ó, agora vai mostrar o crescimento da notocorda. Como? Lembra da linha primitiva? Aqui em cima é o nó primitivo, ó, ele está crescendo. Significa o quê? Que aqui embaixo estão migrando as células, e olha o que elas estão fazendo. Olha o processo aqui embaixo, migrando em linha reta, e elas vão até alcançar aqui a membrana bucofaríngea, né? Ou a placa neural. Esse processo, primeiro, é um processo notocordal que depois forma a notocorda, como nós discutimos, mas aqui na imagem já chama direto de notocorda. Mas é um processo notocordal que forma a notocorda. E é a notocorda aqui de baixo que está fazendo isso aqui tudo crescer aqui em cima, porque isso aqui é aquela primeira indução que eu falei que a notocorda faz.